Olá, boa noite. Então, mais uma live, eu e a Michelle Junqueira estamos aqui ao vivo com vocês, né? Para quem não nos conhece, a gente vai começar nos apresentando. Meu nome é Marcela Vitor, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em autismo, bilinguismo, sou analista do comportamento infantil. Eu sou Michelle Junqueira, sou terapeuta ocupacional, especialista em desenvolvimento infantil, em processamento sensorial, Theta Healer e terapia de multidimensional. E né, a gente está aqui sempre, né, Marcela, toda quarta assim, com vocês. É importante dizer que é sempre um assunto que vocês né, estão perguntando, estão mandando né, mensagem. Então, essa conexão nossa é muito importante, de vocês sempre estarem falando, fala sobre isso, eu tenho dificuldade com aquilo. Então, sempre as famílias que estão nos procurando, esse é o tema do foco, né? É, E hoje, né, Marcela, vai ser, acho que um tema que vai envolver muita gente, vocês vão gostar bastante, porque a gente está, né, nesse meio, a gente está vivendo. Eu vou deixar para a Marcela aí falar nosso tema, surpresa de hoje. Então, nosso tema de hoje é os impactos emocionais do ensino à distância. Então, eu e a Michelle, nós vamos dar dicas e estratégias, né, para a regulação comportamental. Então, para a gente é muito gratificante, né, a gente receber mensagens dizendo quanto as nossas lives têm ajudado as famílias. Então, esse tema, ele é um tema voltado um pouco para crianças um pouco maiores, né, que são crianças que estão tendo essas aulas online, né, full day, full time, né, o dia todo, muitas horas por semana. E aí a gente quer falar um pouquinho mais, porque a gente, né, recebeu mensagens de mães, ai, me ajuda, por favor, porque querendo ou não já está permanecendo por muito tempo, né? Então, são crianças que às vezes é, e se comportaram muito bem no início, mas já estão um pouco ansiosas e esgotadas, né, durante todo esse tempo, que já vai fazer um ano, muitas vezes, que ela está totalmente online em casa. Não só as crianças, né, que estão tendo, às vezes, esses comportamentos inadequados, mas as famílias também estão um pouco esgotadas. Então, a gente quer falar num todo o impacto, né, que causa essa desregulação emocional, tanto para a criança quanto para a família, e o quanto esse conjunto se torna uma bola de neve, né, Michele? Não precisa nem dizer, né, que os números, assim, de famílias, né, que estão sofrendo divórcio ou com diagnóstico de depressão, né, aumentaram absurdamente durante essa pandemia. E vem muito daquela questão, né, de que eu acho que é uma questão de que a pandemia trouxe para a gente, né, um novo modo de viver, né. Por um lado, foi essa questão de pedir para a gente ser tão flexível, né, de se adaptar a isso tão rápido às novas formas, e pelo outro, essa questão de que e agora, né? Existe essa questão, né, de expansão, de que a gente pode aprender pelo computador, essas crianças que estão tão pequenas, né, podem aprender pelo computador, elas não precisam estar presentes. E eu acho que a gente ouve muito isso das mães que eu não sou professora, né? Eu não sou terapeuta, eu preciso que as professoras e os terapeutas façam esse trabalho. E é bem diferente, né? Porque a gente sempre fala para ser mãe, pai, né? A gente não tem manual, mas para ser professora e terapeuta a gente tem, né? A gente vai para uma faculdade, a gente tem esse manual e a gente aprende a ser. Mas vem muito desse sentido também de que, assim, a pandemia também abriu muito campo para que as pessoas, né, quantas lives como nós fazemos, quantos cursos online não se abriram para se aprenderem, né, para se abrirem novas estratégias, e para a gente estar ouvindo aí muito específico das crianças. E como você falou, né, Marcela, que tem muito tempo que as crianças estão em casa, e obviamente, quanto mais tempo passa, os professores têm que ensinar matéria nova, porque as crianças vão passar de ano, e eles têm que ir de uma série para a próxima série, né. Então Sim. essa questão de apresentar assuntos novos, e serem muito diferentes do que da nossa época, né, o que a gente aprendeu em que série que era, muitas vezes dá esse impacto de que: "Nossa, eu não consigo te explicar isso, eu preciso do seu professor te explicar". E vem muito de uma parte, assim, de comunicação. Eu acho que, né, voltando muito, assim, para umas coisas que a Marcela fala muito, sobre fonoaudiologia, sobre, né, essa parte da comunicação, que nem sempre essa comunicação ela é verbal, né. Então hoje em dia tem, e veio junto com uma coisa de
um requerimento diferenciado de uma socialização online agora. Sim. Então, para a criança se comunicar, o que essa criança tem que fazer? Se eu preciso falar com o professor, eu tenho que digitar ali no chat. Ou eu E preciso me comunicar de uma forma inicial, né? Não verbal. eu preciso levantar minha mão, eu preciso esperar a minha vez. E para muitas das crianças que a gente vê como terapeutas, essas crianças não têm muito dessa capacidade, né? Elas conseguem esperar ou não, né? Elas conseguem levantar a mão, ou elas começam a ficar, meu professor está respondendo todo mundo e não está me respondendo. Sim, elas conseguem ter essa capacidade cognitiva, muitas vezes, envolvendo essa regulação de si, né? No intuito de que tipo assim, eu vou levantar a mão para eu falar, ou muitas vezes, exemplo, ela até precisa falar, mas ela não sabe como se comportar, né? Ou muitas vezes é aquilo que você até me explicou um pouco mais cedo, né? Que tem as regras sociais que são passadas para essas crianças numa turma, então tem um momento certo de cada um falar, né? E talvez não é, até nós adultos, às vezes a gente precisa, né, tá tendo ali, tá assistindo uma palestra, a gente dá uma dúvida naquele momento, se a gente deixa passar, a gente perde essa dúvida. Então, assim, como que funciona para essas crianças que já têm essa dificuldade, às vezes, de pegar toda a informação como é vinda, de expressar, de mandar essa informação de volta. Então, assim, isso para essa criança é um turbilhão, né, de coisas ali dentro, e é o que elas, como é que é a consequência de tudo isso é o comportamento inadequado, né, que muitas vezes elas demonstram, né, por agressividade, ou por comer as coisas, ou por roer unha, ou morder. Então, assim, a gente ainda consegue passar despercebido, mas para muitas crianças, né, isso tem sido muito difícil. E as famílias verem isso é mais difícil ainda. E ainda tem uma outra questão, né, Michelle, se a gente for parar para pensar. Os professores também que estão do outro lado da tela, às vezes também não conseguem perceber, né? Isso, pior ainda, né? Porque ele precisa estar dando atenção para as outras crianças da turma. Então, assim, eu acho que realmente é algo bem complexo, mas que tem que haver uma excelente comunicação, né, entre a criança, entre o cuidador que está do lado e também entre o professor. Então, essa comunicação, muitas vezes, desses comportamentos ou do que a pessoa que está do lado da criança percebe, tem que ser muito bem passado para o profissional, porque muitas vezes não é o profissional que é ruim, é porque ele é incapaz de estar percebendo aquelas características ali. Então, é um momento que tem que ter uma comunicação perfeita, e que se às vezes a criança tem uma falha, é necessário a ajuda, né, do adulto aí para intermediar essa comunicação entre o aprendizado, entre os comportamentos da criança, e também bater entre o comportamento da criança e da mãe, ou do cuidador que está ali do lado. Né? Porque é aquilo que a gente falou, às vezes a gente até percebe uma impaciência de quem está ali junto, que tem que estar junto com a criança, né? Então, assim, já é difícil a criança estar ali e ainda perceber que tem uma pessoa que está do lado dela que ainda está sem paciência, porque é aquilo que você diz, às vezes a gente acha que não, mas a criança sente e percebe todas as emoções e as sensações do que está do lado. Vou repetir alguns pontos que a Marcela falou para ficar bem gravado para vocês, gente. Um que a Marcela falou é da nossa percepção. A gente percebe que, que a nossa criança está mordendo mais o lápis, a borracha, os dedos, né? Ou, por exemplo, está reclamando muito de dor de cabeça, ou de dor no estômago, ou tem criança que chega até a vomitar, né, de ansiedade. Então, perceber qual é a frequência que está acontecendo, porque não é relacionado muitas vezes a estar doente, mas sim a essa questão da ansiedade em si, né? O segundo ponto que ela falou foi dessa questão, né, eu até falei um pouco mais cedo, né, a pandemia nos trouxe uma capacidade de flexibilidade, uma exigência, na verdade, de flexibilidade muito maior do que em outros tempos. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente também exige muito das nossas crianças.
Muitas vezes a gente escolhe tudo pelas nossas crianças, né? A gente escolhe as roupas, escolhe a comida que ela vai comer, escolhe quanto tempo vai assistir televisão, ou quanto tempo pode brincar e que hora que tem que limpar os brinquedos, né? A gente está sempre fazendo escolhas, então a gente está exigindo, né? Eu acho que é um momento de reflexão nesse sentido. A gente exige o tempo todo da nossa criança de ser flexível aos nossos gostos, e quando nós tivemos essa exigência de flexibilidade, nós agimos como, eu não consigo fazer isso, né? Eu não sou professora, eu não sou terapeuta. E não somos. Mas precisamos nos adequar à situação. E qual é essa situação, né? É uma situação de aprendizado para todos. Um ponto que a Marcela apresentou mais cedo, né? Quando a gente sempre bate um papo antes de começar as lives, e ela falou uma coisa muito interessante, que ela falou, as crianças se comportam diferente perto dos pais. E sim, né? E eu queria explicar um pouquinho disso, né? De um ponto de vista aí de regulação emocional mesmo. E vem muito dessa questão de que as crianças, elas podem ser quem elas são perto dos pais, porque elas sabem que aquilo ali é a casa delas, né? Então é a morada delas, é o lar delas, né? É o lugar de segurança, né? Os pais são as pessoas de segurança, né? E nas escolas elas têm muito desse conhecimento de saber que elas têm que seguir regras muito maiores, de que elas têm que se portar muito mais. E muitas vezes essas crianças iam para a escola e elas guardavam todos esses sentimentos dentro delas, e elas chegavam em casa ou muito cansadas, esgotadas, né? Assim, muito irritadas, às vezes chorona, ou às vezes até dormia, por causa que estava guardando todos esses sentimentos. E o que a gente vê hoje em dia, diante de uma aula online que a gente está fazendo, é que talvez vários momentos disso a criança fica frustrada. Ou ela, por exemplo, mostra essa frustração de uma forma muito completa, de jogar alguma coisa, né? Ou de se morder, né? Então, assim, lógico, né? Então, dando umas variáveis aqui de reações. E aí é o momento que a gente tem que ser flexível, porque nós, né, o papel de mãe e de pai é de guia, né? Guiarmos essas crianças no sentido de que eu sei que você está bravo, eu sei que você está frustrado, aqui estão as soluções. E quais são as soluções que a gente vai apresentar para essa criança, né? Então, a gente pode escolher ali uma ou duas, né? Dependendo do que o sistema sensorial daquela criança, né, precisa naquele momento, para então ajustar, no caso, né, o comportamento. Então, a gente precisa de ajustar o sistema sensorial para a gente ajustar um comportamento adequado, porque não é só as regras sociais para a escola virtual que nós estamos tendo agora, mas também nós temos que, né, ter as regras sociais dentro de casa, e são muito diferentes, e às vezes é muito para a criança poder estar aprendendo isso. Sim. E para adicionar nisso, né, Marcela, aquela coisa que a gente muitas vezes acha que, minha criança não verbal, não entende nada que eu estou falando, né? Mas é muito ao contrário, né? Porque eu queria dar um exemplo muito assim concreto para vocês, de que às vezes quando a gente vai conhecer uma pessoa nova, quando a gente já chega para conhecer aquela pessoa, a gente já tem uma percepção daquela pessoa. Então é muito importante lembrar aquela historinha lá de que, né, acho que são 75% da comunicação, na verdade, ela é feita por expressões faciais e por expressões corporais. Então a gente já tem essa percepção de uma pessoa que a gente nem conhece. Então imagina a sua criança convivendo com você todos os dias. Ela percebe se você está impaciente, ela percebe se você está brava, ela percebe se você está feliz, né? Com certeza. E muitas vezes a gente expressa essa frustração de uma maneira errada, como se nossas crianças fossem pesos na nossa vida, ao invés de serem alegrias na nossa vida, né? E a gente olhar para esse outro lado, né? Assim, problemas todo mundo tem, assim como também todo mundo tem solução. Então, Com qual que a certeza. gente vai escolher, né? Olhar. A gente quer escolher o problema ou a solução. E eu acho que uma dica, assim, em geral, para as mães, para os pais que estão com as crianças, né, durante essas aulas, e que precisam ajudar muito essas crianças, é nesse sentido de que da mesma forma que a criança precisa de alguma coisa para se regular, nós adultos também precisamos. Então, eu dou muitos exemplos assim, tem gente que precisa correr todo dia, não importa se está calor, frio, chovendo ou neve, né? Sim. Tem gente que precisa do café todo dia. Cada um de nós precisamos de alguma coisa. E tá tudo bem, né? Tem uns que precisam de ler, tem uns que precisam ficar sozinhos por 10 minutos, né? Tem uns que precisam tomar banho sem ninguém atrapalhar o chuveiro naquele momento, sem ninguém entrar no banheiro. Então, cada um, né, se pergunte, qual é o momento do dia que eu
que eu preciso, assim, qual momento do dia que frequentemente, às vezes, eu perco a paciência. E nesse momento do dia, que seja às 4 da tarde ou às 7 da noite, eu consigo tirar 10 minutos para mim, para eu fazer alguma coisa, né? Sim. E para muitas pessoas, às vezes, né, se reorganizar é lavar louça, enquanto para outras, né, de novo, né, eu preciso fazer yoga, eu preciso meditar. Então, ache a sua forma, né, de se recarregar, qual que é o horário que você precisa de se recarregar aí, para que a gente esteja, então, no outro dia preparado emocionalmente, de novo, a gente preparado emocionalmente, para que os nossos filhos estejam preparados emocionalmente, estejam regulados e que aqueles comportamentos também sejam, né, adequados. Sim. E eu esqueci de mais uma coisa, não sei se a Marcela tem falar alguma coisa aí, e eu vou comentar mais uma coisinha. Não, estou amando, pode falar. Hoje É, esse assunto, sempre que envolve, assim, desregulação emocional, eu gosto muito que você fala, porque, assim, você é muito clara, né? E eu gosto de trazer os relatos das famílias para você, assim, me ajudar a organizar e o que eu posso, né? A gente junto, a gente pode estar levando para essas famílias, porque realmente é uma recarga muito grande. E, assim, e às vezes eu tento explicar para elas, eu digo assim, que às vezes a gente precisa estar de bem com a gente para depois a gente poder ajudar o nosso filho, né? Mas assim, eu estou me tornando mãe, você já é mãe, mas assim, muitas vezes é complicado porque a gente esquece da gente, a gente só pensa no sofrimento ali da criança, a gente só pensa naquela angústia que a criança está vivendo, naqueles comportamentos inadequados que estão surgindo. A gente só visa ali, mas a gente esquece de olhar ao redor, né? E como você falou, pode ser uma criança verbal, uma criança não verbal, uma criança de 2 anos, uma criança de 8, 9 anos, mas é uma criança que te conhece, né? Há muito tempo, né? Desde o seu ventre, essa criança, muitas vezes eu percebo, eu grávida, eu percebo que às vezes eu fico triste por algum motivo, eu sinto ela mexendo. Assim, ela tá quietinha, me vem um sentimento de tristeza, alguma coisa, eu sinto algo diferente. Peraí, eu acho que ela tá sentindo, ela tá percebendo. Então, desde muito cedo, as crianças têm essa percepção nossa. E aí, da mesma forma, a gente com o nosso marido. Às vezes é tão ruim você tá fazendo uma coisa ali, você tá percebendo que o seu marido tá do lado sem paciência. Ele não precisa falar nada, você vê que ele tá segurando para ter calma com você, mas só de você saber que ele não está tranquilo, bem, tudo, isso já me incomoda, isso já me deixa ali sem paciência também, isso já muda a forma como eu estou fazendo. Então, para a criança não é diferente, aquela aula ali já é algo difícil, ela já está se controlando, ela já está se autorregulando e ela ainda percebe uma indiferença, porque a mãe ali deve estar um pouco agoniada, que já está ali o dia inteiro com a criança e precisa lavar as vasilhas, a roupa está suja, a casa está imunda, porque isso incomoda, sim, com certeza. Aí o marido chega e vê aquela situação. Então, assim, a mãe está ali, mas está pensando em 1 milhão de coisas ao redor. E muitas vezes a gente não percebe, mas a gente transparece isso, né, para a criança. Então, é algo. tem um ditado, né, que assim, às vezes, muitas vezes as pessoas falam a mulher é o pescoço da casa, que aponta a direção. E a gente percebe isso muito, que a mulher consegue segurar, né, assim, eu sei que a maioria das pessoas que nos assistem são mulheres, eu sempre tento incluir os homens para ver se eu puxo os pais um pouquinho, mas a gente percebe isso, que se a gente está num bom humor, a casa toda fica de bom humor. E se a gente está de mau humor, a gente afeta todo mundo que está em volta. Então, a gente não afeta só a criança, a gente afeta o marido também, né? E vira um ciclo, né? Vira um ciclo de que aquela coisa vai sendo sempre uma emoção negativa, né? Uma coisa e a gente vai estar sempre naquela reclamação, sempre enxergando só os problemas, né? E seria muito simples, né? Às vezes a gente tirar, né, 30 segundos, respirar fundo, recarregar e voltar, né? E se essa é explicado de várias formas isso, né? A gente está explicando aqui de uma forma mais assim, né, de psicologia e tal, mas, né, tipo assim, se você for numa aula de química, por exemplo, eles vão te explicar que dependendo da sua emoção, diferentes hormônios são liberados, né? Então isso aí, né, afeta de alguma forma a energia aí da casa. É, então, enfim, eu acho que a última coisa que eu tinha para falar era justamente o que a Marcela apontou,
tipo, essa questão, né, de que nós, a gente já falou algumas vezes em outras lives, nós sempre temos essas outras obrigações dentro de casa e agora adicionou mais uma, né? Muitas de nós estávamos acostumados a trabalhar fora de casa e agora a gente, né, tem que ficar em casa. Então, é meio que tipo assim, nossa, eu tive que deixar de fazer o que eu fazia antes para eu poder me adaptar, para eu poder ser flexível e ajustar a uma necessidade que o meu filho precisa agora, né? E até comentei que nessa flexibilidade, eu acho que aqui pelo menos, né, todo mundo acho que sabe que a gente está mais ou menos na área de Boston, né? Então, em Massachusetts, eles deram muito dessa flexibilidade de escolher, né? De você tem essa escolha entre o seu filho ir ou não para a escola, e aí depende da cidade, é 2 dias na semana, ou é 4 dias na semana, isso aí vai de cada cidade. Sendo que, por exemplo, tem muitas cidades ou muitas escolas no Brasil mesmo que às vezes não deu essa flexibilidade, que as aulas são só online. E eu acho que a principal diferença que eu vejo entre o Brasil aqui é que as crianças aqui tiveram uma outra capacidade de aprender, de que as tarefinhas estão, por exemplo, online, que você pode preencher ali, que você pode perguntar para o professor. Então, ela tem muito mais uma dinâmica de participação com os professores, do que aquela coisa separada, desagregada. Ah, você tem que pegar todo o seu material e todo o seu material está impresso. E como que a professora vai corrigir aquilo, né? Quando a tarefinha online, você envia e aí o professor corrige, vê o que a criança está precisando melhorar, o que sabe, às vezes a professora fica, você pode ficar mais 5 minutos, eu queria te explicar isso. Então é muito gratificante da gente ver o quanto os professores estão se empenhando, né, de novo, para serem flexíveis diante de tantas, né, mudanças que ocorreram. E aí me veio, assim, essa outra mensagem que é muito conectada a isso, que é, de alguma forma, essas aulas online, elas deram uma possibilidade das crianças desenvolverem autonomia e independência, né, puxaram muito mais essas crianças para esse lado. E, às vezes, muitas vezes a mãe fala, porque eu tenho que ficar sentado de 8 às 3 da tarde. Tá, pensa que essa autonomia, que essa independência começa dentro da nossa casa. E muitas vezes eu falo para você, lembra lá da sua avó, pergunta para tua mãe, né? Faz essas conexões, porque assim, eu lembro da minha avó falar que com 6 anos de idade, a mãe dela estava ensinando ela a cozinhar arroz no fogão a lenha. Né? E hoje a gente não ensina isso para as nossas crianças, né? Porque a gente acha, né, perigoso e tal. E realmente não vou falar que não é. Mas eu acho que vem dessa questão de autonomia e independência de quê? Vamos fazer do mesmo jeito que você tem um horáriozinho para sua aula, vamos fazer um horáriozinho dos deveres que a gente tem que fazer dentro de casa. E se for naquele dia ali, quinta-feira é o dia de lavar a roupa, né? O teu filho, depois da aula, ele pode te ajudar a lavar a roupa, para ele ter, então, essa participação de dependência, né? Ou pode ser que você vire para o teu filho e fala, olha, essa tarefinha aqui é mais fácil. Mamãe vai deixar aqui para mamãe ir poder colocar, né, a comida no fogo. E eu vou voltar daqui 5 minutinhos para checar como é que você está fazendo, se você tem alguma pergunta sobre isso. Então, trabalhar, né, de acordo com cada criança, eu dei um exemplo aqui de 5 minutos, tem criança que ela consegue em meia hora, tem criança que consegue por 2 horas. Então, é adaptar de acordo com o filho, né, com a criança que a gente tem em casa, como está acontecendo, né? E pode ser também que seja criança que na maioria do dia ela consegue fazer sozinha, e de vez em quando ela fala, eu preciso de ajuda. Ok. Então, eu, mãe, né, estou aqui emocionalmente bem, disponível, para te dar essa segurança de que está tudo bem, se você está tendo dificuldade de aprender, eu também tive em alguma época da minha vida, né? Com certeza. É aquilo que você falou, né? É a mãe ali, né, perceber naquele dia como está, né, a situação da criança, como que está o foco, como que está a reação. E às vezes utilizar, né, daquele bom dia da criança para puxar um pouquinho mais, né, mas também ceder um pouquinho quando a criança não estiver num bom dia. Porque nós somos seres humanos, né? Tem dia que nós acordamos bem, dispostos, temos um dia diferente do dia anterior, que a gente já estava um pouco mais exausto. Então, assim, eu acredito que cada família consegue ali, porque tem dia que eu chego na casa e a família já sabe me dizer, hoje acordou daquele jeito. Então, assim, ó, você chegou, tá daquele jeito, eu não sei se vai render ou se não vai render, e tananá, e daí é o que eu sempre falo, eu falo assim, olha, né, vamos fazer o máximo que a gente consiga e a gente vai aproveitar, né, hoje que ela tá um pouquinho mais cansada, a gente pode brincar, fazer algumas coisas mais leves, não vai deixar
de estar desenvolvendo ela. Mas aí eu vou chegar no outro dia e a criança vai estar bem, aí eu vou puxar a criança mais. Mas não adianta muitas vezes a gente pegar aquele dia que a criança não está muito bem e você querer fazer tudo, né, assim, da forma como é o comum, como você realmente tem que fazer. Então, assim, é ter esse ato comunicativo de percepção da criança e, ao mesmo tempo, você ter essa linha de ceder, de puxar um pouquinho mais, porque eu acho que tudo isso dá uma, né, melhor, é bom para você, para a sua sanidade, para eu como terapeuta, que aquele dia, se ela tá difícil, eu vou me desgastar e ela vai se desgastar e no final não vai dar em nada. Então, assim, por que que eu não aproveito, né, para brincar um pouquinho mais, para eu ficar tranquila, ela ficar tranquila e a gente terminar em paz? E no outro dia eu vou puxar mais. Então, a gente saber lidar e reconhecer mais dessas atitudes das crianças, dessa forma de... E era isso que eu queria pontuar, dessa comunicação de observação, na verdade. Né, você acordou teu filho, né, a tua criança, e aí a sua criança não quis levantar, espera aí, ele precisa de uma coisa extra. Gente, eu faço a mesma coisa aqui dentro de casa. Eu vou ali ligar uma música, né, para ver se dá uma animada na casa. Porque daí eles querem, às vezes, levantar. O que está acontecendo hoje? Né? Tá tendo música? Ficam curiosos, né? Curiosos. Então, cada dia eu vejo como que tá, eu observo. Nossa, peraí, hoje não tá querendo levantar? Vamos colocar uma música diferente, né? Vamos sair cantarolando pela casa. Hoje Vamos tá... preparar um cafezinho ali mais específico, que ele não tá acostumado, né? E dizer, tipo assim, ele vai perceber, opa, peraí, hoje tá tendo isso daqui no café da manhã, começou bem, tipo assim, já vai, né? O humor, exatamente. Né? Uhum. Então pode ser várias coisas, né? Vamos fazer um alongamento antes de a gente começar a aula, né? Vamos, né, cheirar um óleo essencial né, que é para o foco aí, para acordar, então é um cheiro gostoso. Então, assim, tem várias opções e a gente vai lendo, né, essa comunicação de novo. É uma comunicação de observação, porque lembrem disso, né? A maioria da comunicação ela é feita por expressões faciais e expressões corporais. Então, observem, né? Tenham esse olho observador. Enfim, fica aquele chamado de novo, né? É lógico que se vocês tiverem perguntas aí, fiquem à vontade de mandar mensagem para a gente, né? Quem tem nosso número pelo WhatsApp, quem não tem, pode entrar no Insta, no Face, mandar para a gente mensagens por ali também. E deem, né? Perguntem mais, quais são, o que mais vocês precisam saber, Michele ou Marcela, eu tentei isso e aquilo, né? Funcionou, não funcionou, né? A gente poder estar realmente aí, né? O objetivo disso aqui é realmente a gente estar batendo esse bate-papo com vocês, a gente estar podendo estender né, e alternar, né, essa comunicação aí entre nós também, de novo, porque, né, se a gente tem as mães bem, a gente tem crianças que evoluem aí maravilhosamente bem. Sim. E a gente está à disposição toda quarta-feira, né? Se às vezes você não quiser escrever aí embaixo, né? Aí ao vivo aí pra gente, vocês também podem mandar no particular, no individual que a gente responde. E gratidão, Michele, por essa troca de experiência. Eu acho que foi bem rico. Eu acho que eu consegui assim compartilhar literalmente assim o que eu vejo na casa de muitas famílias. E nem sempre só o que eu vejo, mas o que eu recebo também de perguntas ou de dúvidas e que, né, é um pouco além, né, do meu conhecimento como fonoaudióloga. Eu necessito muito de uma terapeuta ocupacional, né, nesse sentido dessa regulação emocional, porque às vezes a gente não consegue associar tudo. E a gente está à disposição. E nos vemos na próxima quarta-feira. Nós já temos, né, o nosso tema da próxima quarta-feira. A gente vai falar um pouquinho de educação emocional, que eu acho que esse é um tema muito amplo, mas agora a gente vai voltar um pouquinho da educação emocional para crianças menores. Então, na nossa próxima quarta-feira, a gente vai estar falando mais desse tema, não envolvendo aulas online, a gente vai falar dessa regulação emocional no todo. Porque tudo que envolve regulação emocional envolve comportamentos, e comportamento é algo muito nítido e é o que
é o que preocupa muito as famílias e é o que a sociedade mais vê, né? É o comportamento. Então, por isso que a gente vai focar um pouquinho mais nisso para crianças menores. Então, fique com a gente. Até quarta-feira que vem. Até quarta, gratidão por estar conosco. Eu que agradeço. Tchau!